Tua palavra, nós pedimos a direção do Teu Santo Espírito para que ilumine os nossos corações, ó Deus, para que a Tua palavra tenha um solo fértil dentro de nós, para que produza frutos na nossa vida que glorifiquem o Teu nome. Peço a Deus graça, sabedoria do Senhor, para que eu possa ser claro e principalmente fiel à Tua palavra. Abençoa a nossa vida, ó Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versos de 1 a 4. Romanos 8. Versos de 1 a 4. Eu lerei o texto da palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Verso 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Hoje eu não vou expor exatamente os 4 versos, que seria uma divisão lógica do texto de Romanos 8. Eu vou me concentrar somente no verso 1. Meus irmãos, esse capítulo 8, ele é considerado por muitos teólogos como o Monte Everest das Escrituras. Martin Lloyd Jones, que foi um médico e também um grande pregador, um grande teólogo entre o século XIX e XX, ele dizia que a carta aos Romanos é uma caixa de tesouro, cheia de joias preciosas, e que a joia mais preciosa era exatamente o capítulo 8. Ele é um capítulo realmente extraordinário. Mas do que trata esse capítulo? Ele trata basicamente sobre a segurança do cristão, a segurança da salvação, a certeza da perseverança dos santos. Ele fala-nos do amor de Deus que não muda. E porque Deus tem uma aliança conosco e porque Deus nos uniu a Cristo, nós podemos ter certeza de que o Senhor Deus há de nos levar até o destino final. Nós podemos ter garantia e certeza da vida eterna. Aliás, este é praticamente o tema que ele vem tratando desde o capítulo 5. Ele vem falando sobre isso. Nós podemos ter confiança no amor de Deus por nós. Ao longo de todo o capítulo 8, o apóstolo Paulo vai nos dar várias razões para nós termos esta segurança da vida eterna. A primeira razão está nos 4 primeiros versos. Deus nos libertou de uma grande condenação. Esse é o tema dos 4 primeiros versos. Deus nos libertou de uma grande condenação. Nós acabamos de cantar um hino, aliás, muito bem escolhido pela equipe de cânticos. Não sei se eles pensaram nisso, mas se não pensaram, foi providência de Deus. Ele diz que haverá um juízo de Deus no final dos tempos. Mas nós que estamos em Cristo, nós vamos ter a melhor recompensa, que é o próprio Cristo, quando nós estivermos no dia final. Então, ele nos chama, vem, esta é a hora de adoração, entregue a sua vida ao Senhor Jesus hoje. Eu já quero começar a minha exposição desse texto, dizendo a você, se você não tem ainda esta certeza da vida eterna, entregue a sua vida ao Senhor Jesus hoje. E o maior presente que a Escritura promete para você é o próprio Senhor Jesus Cristo.
Não é que você vai ter uma saúde melhor, nem que o seu casamento vai ser melhor, nem que você vai ter muitos bens. Essa não é a promessa número 1 das Escrituras. O maior tesouro que nós temos é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos libertou de uma grande condenação. A razão número 2 neste capítulo está dos versos 5 a 13, onde Ele nos mudou, Ele nos transformou e Ele nos deu o poder do Seu Espírito Santo. Esta é outra razão, porque nós podemos ter certeza da garantia de Deus da vida eterna. Dos versos 14 a 17, a outra razão é porque Ele nos adotou como filhos. Antes de Cristo, nós não éramos filhos de Deus. Embora o mundo, na nossa época, fale constantemente, né? Todos são filhos de Deus. Isso não é verdade. Como criaturas, até pode ser. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas só nós que estamos em Cristo somos realmente filhos e filhos adotados. Nós não somos filhos originais de Deus. Deus só tem um filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Filho natural. A outra razão é dos versos 18 a 25. Porque Deus nos destinou para a glória. Esse é o plano de Deus, esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Deus tem uma glória, meus irmãos, reservada para nós. E nós podemos ter convicção, Ele vai nos levar até esta glória. O Senhor Jesus, quando, após ressurreto, Ele apareceu aos seus discípulos, e os discípulos ficaram meio que pensando, será que é um fantasma? Nós nunca tínhamos visto alguém levantar dentre os mortos. E Ele disse para eles, olha, podem tocar aqui, sou eu mesmo, carne e osso. E Ele conviveu com aqueles discípulos 40 dias, até Ele ser levado ao céu na glória do Pai. E a Bíblia diz que Ele um dia vai voltar com esta glória. E nós vamos ser reunidos com Ele nesta glória. Essa é a promessa de Deus para nós. Outra razão que está no capítulo 8, está nos versos 26 e 27. Deus, o Pai, nos deu o seu Espírito como intercessor. O Espírito Santo habita em cada um de nós por vários motivos. E um deles é para interceder por nós. Nós temos alguém entre o Pai e nós, que é o próprio Espírito Santo, que intercede, ora por nós. Sabe aqueles momentos quando você está enfraquecido, até mesmo na fé? Sabe quando você está desiludido, que você diz assim, eu não tenho nem força para orar? Nessa hora, o Espírito Santo, ele geme dentro de você, orando com gemidos inexprimíveis, intercedendo por sua vida. É nessa hora que você sente que, mesmo que o mundo esteja acabando ao seu redor, o Senhor nos dá a garantia de que somos dele. Outra razão que Ele nos dá está nos versos 28 a 30. Ele nos chamou segundo um plano eterno. Meus irmãos, a salvação não foi algo, não foi uma solução de última hora de Deus, não foi um problema que Deus teve que resolver. Deus tem um plano desde toda a eternidade para a sua criação, para a salvação do seu povo. Deus está desenvolvendo este plano, Ele está governando soberanamente este plano, e nós fazemos parte deste plano. Deus está coordenando este plano e nós estamos inclusos nele. A última razão, a razão número 7, vai dos versos 31 a 39, naquele hino maravilhoso, e ele nos diz que Deus nos amou eternamente em Cristo. Deus não passou a te amar num determinado momento da tua vida. Talvez você pense assim, foi naquele dia que eu levantei as minhas mãos e aceitei a Cristo, a partir daquele dia, Deus começou a me amar. Deus, na verdade, te ama desde toda a eternidade em Cristo. E porque esse amor de Deus não muda, nós podemos ter certeza da vida eterna. Alguns chamam este capítulo de o capítulo do Espírito Santo. Esse, dizem alguns, né, que ele é o capítulo do Espírito Santo e que ele fala sobre a santificação. Embora ele fale sobre santificação, esse não é o assunto primário desse capítulo. Ele, na verdade, ele está falando sobre esta segurança que nós temos na salvação do Deus triuno. É interessante, não sei se você já observou isso, mas no capítulo 7, o último capítulo de Romanos, antes do 8, você tem a menção do Espírito Santo uma única vez, no capítulo 7, que é no verso 6.
Aqui no capítulo 8, o Espírito Santo ele é mencionado 19 vezes. E a palavra Espírito, não se referindo ao Espírito Santo, mais 2 vezes. Ou seja, a palavra Espírito, 21 vezes nesse capítulo. Mas o nome do Filho, o Filho de Deus, aparece 14 vezes. E o nome do Pai, 18 vezes. O que nos dá uma indicação, e isso você pode depois ter um estudo maior sobre todo o capítulo 8, você vai ver que, na verdade, esta certeza da salvação que temos, nós temos porque o Deus triuno nos salva. O plano de Deus é por meio de Cristo e na mediação do Espírito Santo, na aplicação do Espírito Santo a esta salvação a nós. Então, o Deus triuno está diretamente ligado à nossa salvação. No versículo número 1, quando ele diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele está declarando uma realidade aqui muito importante para nós, meus irmãos. Não há condenação para nós que estamos em Cristo. Quando você nasceu com um representante legal, Adão. Todo ser humano, quando nasce em Adão. E porque nós estamos ligados a Adão legalmente, pela própria estrutura da criação, nós já nascemos numa humanidade caída. Nós já nascemos quebrados. Essa é a realidade. Por isso nós precisamos estar em outro. Nós precisamos estar ligados a um outro cabeça. E porque nós estamos em Cristo, esta realidade se faz presente. Nós não temos mais nenhuma condenação porque estamos em Cristo. Esta realidade está declarada no verso 1. E nos versos de 2 a 4, ele vai nos dar a razão desta não condenação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas eu quero tirar algumas ideias, talvez, que venham à sua mente, alguns talvez tenham essa ideia. Bom, se não há nenhuma condenação, então, para nós que estamos em Cristo, então eu não preciso mais me preocupar com a minha vida e com essa questão do pecado. Será que é isso? Não é isso que a Escritura nos diz. Nós ainda precisamos nos preocupar com o pecado. Abra Hebreus capítulo 12, verso 6. Você sabe que você não pode criar uma doutrina a partir de um único versículo. Você tem que ver o ensino da Escritura como um todo. E o ensino da Escritura nos diz assim, Hebreus capítulo 12, verso 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Ele está mencionando um texto da antiga aliança, do Antigo Testamento, mas ele está falando que o Senhor ainda nos corrige. Então, o pecado ainda é uma coisa séria na nossa vida, e nós precisamos lutar contra o pecado. Ainda, o apóstolo Paulo não está falando que a santificação do crente não é uma prioridade. Bom, já que eu não tenho mais nenhuma condenação sobre mim, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Não tenho mais nenhuma condenação, está garantido no versículo 1. Mas não é o que Hebreus 12, verso 14 nos diz. O mesmo capítulo em que você estava, agora no verso 14, 12, 14, ele nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é o que eu chamo de responsabilidade dependente. Nós somos dependentes completamente da salvação de Deus. É Deus que inicia o processo, Ele que começa o plano, Ele que toma a iniciativa da aliança que Ele tem conosco. No entanto, Ele nos chama numa determinada parte da nossa salvação e nos diz: busquem a santificação, matai o pecado na vossa natureza carnal. Essa é a tarefa que nós temos. Então veja, o Senhor está preocupado sim com a nossa santificação e nós devemos estar preocupados com ela também. Outra coisa, muitos pensam assim: bom, se nós não temos nenhuma condenação sobre nós, então nós não vamos passar por nenhum julgamento da parte de Deus. Isso também não é verdade. Abra em 2 Coríntios 5:10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10.
Ele também fala de um julgamento. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, ele está dizendo que haverá um julgamento que vai avaliar a nossa vida, o que fizemos com ela. Não vai ser um julgamento para determinar se seremos salvos ou não. Nós já somos salvos, não há condenação mais para nós que estamos em Cristo. Mas as obras que fazemos hoje, elas serão julgadas. Nós teremos aquilo que nós chamamos na teologia de galardões. Então você precisa se preocupar com a sua vida, sim. Meus irmãos, nós, quando olhamos para esse versículo, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, a primeira coisa que você deve se lembrar é que nós, antes de Cristo, estávamos debaixo de uma terrível condenação. Terrível condenação. E o apóstolo Paulo gastou bastante tinta ao escrever os capítulos 1, 2 e 3 de Romanos para nos mostrar isso. E se vocês têm boa memória, a minha memória já não anda muito boa, mas se vocês têm boa memória daquela série que eu fiz aqui em Romanos, vocês se lembram. Os 3 primeiros capítulos, na verdade, ele vai desconstruindo toda a nossa religiosidade. Ele fala primeiro dos pagãos, os pagãos estão sob condenação, eles estão perdidos. Depois ele vai falar dos religiosos, particularmente dos judeus, mas não só dos judeus. Depois ele vai resumir isso nos versos 19 e 20 do capítulo 3, ou seja, toda a humanidade está debaixo da condenação de Deus. Porque nós pecamos contra Deus. Nós pecamos de muitas formas, Nós pecamos com os nossos pensamentos, com os desejos do nosso coração, com as nossas atitudes, até com a omissão. Quando você não faz nada, você pode estar pecando porque não está fazendo a vontade de Deus para a sua vida. Então, nós como humanidade, nós na verdade temos que tapar a nossa boca e nós não temos o que falar diante de Deus, somos culpados diante de Deus. Essa era a nossa condição antes de Cristo vir a nossa vida, transformar a nossa vida. Então, nós não podemos nos esquecer de onde viemos. Essa palavra condenação, ela tem várias conotações. A primeira é jurídica mesmo. Vem dos tribunais. Quando você recebe uma condenação, primeiro você recebe um veredito. Ou você é culpado ou você é inocente. Né? Esse é o veredito do juiz. Então, nós estávamos culpados, a culpa faz parte da condenação. Nós somos culpados, vocês pecaram, vocês quebraram a lei de Deus. Era assim a nossa vida antes de Cristo. E depois você tem uma penalidade. Depois da culpa, você tem que aplicar a penalidade àquela quebra da lei, a culpa. Então, os dois termos juntos, culpa e penalidade, compõem o termo condenação. Então, nós éramos culpados e estávamos sob uma pena. E qual era essa pena? A morte eterna, a separação de Deus por toda a eternidade. Essa era a nossa condenação. E isso é muito grave. Talvez a gente ainda nesta vida não consiga perceber o quanto isso era grave. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo, ele, na oração do Getsêmani, antes de ir à cruz, ele dizia para o Pai durante 3 vezes, Pai, se possível, passa de mim este cálice. O que esse cálice significa? O cálice da ira de Deus que cairia sobre ele, no nosso lugar. E por que ele temia tanto isso? Veja, o Senhor Jesus, durante os 30 e poucos anos que ele viveu sobre a terra, ele viveu em sofrimento. Você não sofre hoje quando você vê o pecado ao seu redor? Nós não sofremos? Mas nós também somos pecadores. Agora imagine o Senhor Jesus Cristo convivendo com pecadores como nós. E vendo o seu Pai sendo desonrado todos os dias da sua vida. Inclusive pelos seus irmãos. Pela sua própria mãe. Que não é a Virgem Maria Santa. Que nunca cometeu pecado nenhum. Era Maria.
uma pecadora que precisava ser redimida pela graça. Então veja, o Senhor Jesus, ele sofreu a vida toda dele, convivendo com o nosso pecado. Ele sofreu depois que ele foi abandonado pelos seus discípulos, ele sofreu quando ele foi para a cruz, as dores excruciantes naquela cruz foram terríveis. Mas, na verdade, ele não temia nenhuma desses sofrimentos, nenhum deles. O que ele temia era aquele momento quando o Pai virou as costas para ele e não podia olhar mais para ele, porque ele estava carregando sobre si o nosso pecado, o meu pecado e o teu pecado. Ele não poderia suportar o Pai virar as costas para ele. Isso aconteceu só naquele momento e por nossa causa. Mas era isso realmente que estava reservado para nós. Sermos separados de Deus por toda a eternidade. Você imagina o que seria isso? A gente não tem ideia, por mais que você medite nessas coisas. A palavra condenação também tem um outro aspecto, é de um edifício condenado prestes a ser destruído. Ou seja, há uma expectativa horrível de condenação, porque nós percebemos que a nossa vida vai ser destruída um momento ou outro. E para aqueles que estão sem Cristo na sua vida, essa expectativa é pior ainda. Porque todos sabemos, nós vamos morrer um dia, mais cedo ou mais tarde. Há um outro aspecto da palavra condenação, que é o do sofrimento eterno no inferno. A separação completa de Deus. Nós somos condenados por 3 razões. Nós herdamos uma culpa de Adão, eu já lhes falei isso. A culpa de Adão é imputada a nós, ela é creditada na nossa conta. Nós recebemos essa culpa de Adão. Nós também temos o pecado, ou somos condenados, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nós fomos gerados dentro de uma humanidade caída, meus irmãos. Isso faz com que a gente também se identifique com os nossos amigos lá de fora. Com os nossos amigos do trabalho, com os nossos amigos da escola. Nós, de certa forma, estamos identificados com eles. Nós nascemos numa humanidade caída. E o terceiro motivo é por causa dos nossos próprios pecados. Se nós tivéssemos a capacidade de fazer um filme da nossa última semana, eu não vou nem contar da nossa vida toda. Se a gente pudesse fazer um filme da nossa última semana, tudo que passou na nossa mente, tudo que subiu ao nosso coração, se nós apresentássemos esse filme aqui, nós ficaríamos vermelhos de vergonha. Só na última semana. Imagine se nós recolhêssemos a nossa vida inteira. Isso para não falar daquelas vezes que você desprezou alguém, e que você diminuiu alguém, ou quando você deu de ombros, você não percebeu a necessidade do seu próximo, você nem ligou para ele. Nós pecamos de várias formas, e nós sabemos muito bem disso. Nós estamos conscientes disso. Muito, muito mesmo. Então, foi desta condenação que o apóstolo Paulo está nos falando. Nós fomos libertos de uma grande condenação. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas veja que ele começa, tem um pois aí, em algumas versões mais antigas, tem um portanto. Portanto ou pois, não tem muito problema. Por que o apóstolo Paulo está falando um portanto aqui? Esse pois está ligando ao quê? E se você quiser entender bem o capítulo 8, não pense que ele está ligando ao que ele acabou de falar no capítulo 7. Ele não está. Por quê? Os capítulos 6 e 7 de Romanos, na verdade, é o que a gente chama uma digressão. Ele faz um grande parênteses para tratar sobre 2 grandes inimigos que nós temos: o pecado e a lei. Pecado e lei, na verdade, ele até personifica esses 2 termos como se fossem grandes inimigos da nossa vida. E ele vai mostrar no capítulo 6 como a morte sacrificial do Senhor Jesus tratou com o nosso pecado. E no capítulo 7, como a morte do Senhor Jesus, por causa da lei, ele também nos libertou do poder da lei. Porque a lei, na verdade, não tem capacidade de nos salvar, não por causa da lei em si, mas por causa da nossa fraqueza.
Então, na verdade, o pois aí de Romanos 8:1, ele está ligado a Romanos 5 para trás. Principalmente os versos 19, 20 e 21 de Romanos 5. Veja o finalzinho do capítulo 5. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Desobediência de que homem é esse? Adão. Nós estávamos em Adão. O capítulo 5, ele fala basicamente de que agora nós estamos em Cristo, o novo cabeça da raça humana. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei, agora ele fala de lei, para que avultasse a ofensa, ou seja, para que o nosso pecado, as nossas imundícias, as nossas sujidades subissem acima a água. A lei veio para isso, para nos condenar, para mostrar realmente quem nós somos. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, objetivo, como o pecado reinou pela morte, então o pecado reinava sobre a nossa vida, não reina mais sobre nós crentes, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Só que ele mencionou aqui duas coisas, ele mencionou o domínio do pecado e o domínio da lei, e por isso ele vai tratar disso nos capítulos 6 e 7. Então, quando ele começa o verso 8, ele, na verdade, no capítulo 8, verso 1, ele está voltando aos capítulos anteriores, principalmente ao capítulo 5. Então, ele está falando, agora, portanto, por causa desta grande obra do Senhor Jesus Cristo, que tomou sobre si a nossa culpa, que realmente nos libertou do poder da lei, do poder do pecado. Agora a morte já não é mais um pavor para nós, porque nós não estamos mais dominados pelo pecado, o pavor da morte não atinge mais o crente. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você, na verdade, observar, o capítulo 3, versos 19 e 20, também ele já havia falado alguma coisa muito semelhante a isso. Veja, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. É aquela situação em que nós não podemos nos justificar diante de Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Então ele está falando novamente de lei, de pecado. Agora veja o verso 1 do capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé. Então veja que tem um pois aqui, porque ele acabou de falar sobre a justificação pela fé. Então, já que nós estamos justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos reconciliados com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus. Essa é a realidade da nossa vida. Então, aqui no começo do capítulo 8, ele está nos dizendo, o Senhor nos tirou daquela condenação, nós não somos mais inimigos de Deus, então é uma conclusão de tudo aquilo que ele havia falado até o capítulo 5. Isso é importante para que você entenda o pois. Agora, uma outra coisa que nós precisamos ver claro nessa passagem. Voltando para Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, tem um agora aí, e no texto grego tem um agora mesmo. Esse agora, ele está fazendo uma divisão na nossa vida. Ele está dizendo assim, olha, antes de Cristo, nós tínhamos uma situação. Agora, em Cristo, nós temos uma outra situação. Então, a nossa vida mudou. Este agora está fazendo uma divisão, como se fosse aquele que nós temos no calendário, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Temos isso no nosso calendário? Faça esse calendário agora para a sua vida. Você tem um dia na sua vida que você tem um antes de Cristo e um depois de Cristo. O calendário da sua vida mudou.
agora, naquele dia em diante, nada mais pode te atingir em termos de condenação. Por quê? Porque você foi unido a Cristo. E porque nós estamos unidos a Cristo, nada mais pode nos atingir. Esta é a nossa posição espiritual e legal diante de Deus. Irmão, lembre-se sempre disso, principalmente quando você passar por crises. Quando Deus olha para você, Ele na verdade não olha direto para você. Ele olha através de uma lente. E essa lente é o seu filho. Ele olha para você por meio de Jesus Cristo. Quando ele olha para você, ele vê o sacrifício que o filho dele fez por você. Ele vê o sangue derramado. Por isso, ele não imputa mais pecado algum na sua conta. Ele não te condena mais. Nós somos condenados pelos nossos amigos, pelos nossos parentes. Nós somos acusados. Nós somos acusados até pela nossa consciência. Nós somos acusados pelo mundo. No entanto, aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz é muito superior a qualquer acusação que você possa receber. Ele realmente te livrou da condenação. O Senhor Jesus, o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele é a Suprema Corte. Quando a Suprema Corte te liberta de um crime, ninguém mais pode te alcançar. É isso que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós. Há um pronunciamento judicial do próprio Deus para nós. O veredito agora é: você não é mais culpado. Por quê? Porque o Senhor Jesus levou sobre si a nossa culpa. Não há mais condenação. A penalidade pelo nosso crime, que faz parte da condenação, o Senhor Jesus também levou sobre ele. Aliás, esse é o tema da carta de Romanos. Nos versos 16 e 17 do capítulo 1, onde o tema que o apóstolo Paulo coloca logo no início: pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Em Romanos 5:1, quando ele diz que agora nós temos paz com Deus, não é uma paz que eu sinto. Essa paz, ela não tem o conceito de sentimento. Eu estou em paz, né? Eu estou lá no meio da montanha, no alto da montanha, não tenho nenhum problema na vida, subi até lá, estou meditando, tudo tranquilo na minha vida, minha conta bancária não está muito boa, mas não tem débito nenhum, está tudo bem, estou com saúde, em casa está tudo bem, eu estou em paz. Não é essa paz. Porque nós, antes de Cristo, nós éramos inimigos de Deus, pelas nossas obras mortas. Agora nós temos um relacionamento com Deus que foi restaurado. Você é amigo de Deus. Deus é seu amigo. Não porque você é bonitinho, bonzinho, cheirosinho e faz as coisas boas. Não, por causa do seu Filho, Jesus Cristo. Ele te tornou amigo do Pai dele. Foi isso que o Senhor fez por nós. Agora, há uma outra palavrinha importante aqui. Agora, pois, já nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É interessante que no texto grego, e eu só lhe falo isso, não é para falar para você que eu conheço um pouco de grego, aliás, é muito pouco mesmo. Mas só para mostrar para você uma coisa interessante. No texto grego, a primeira palavra desse versículo é nenhuma. Eu não sei como está na tua versão, mas na minha está agora. Algumas outras versões está portanto. Mas no original está nenhuma. A palavra grega no início da frase. E no grego isso é muito importante.
Para a literatura grega, para a língua grega, a primeira palavra que você começa uma frase, ele está dando destaque para aquilo lá. Ele está falando assim, isso é muito importante. Sabe o que ele está falando para mim e para você? Nenhuma, é nenhuma mesmo. Porque muitas vezes a gente pensa assim, tudo bem, né? Você está falando que nenhuma condenação há, mas olha, eu pequei agora há pouco, antes de vir para cá. Será que esse pecado também foi perdoado? Porque eu aceitei a Cristo já faz um tempo. Mas e o meu pecado de amanhã? Será que talvez vai haver um tempo depois da minha morte em que eu vou ter que pagar os pecados, como o catolicismo ensina? E nós precisamos do purgatório para purgar os pecados que nós vamos ter que purgar lá na eternidade depois da morte? Ele está falando nenhuma, é nenhuma mesmo. Nenhuma hoje, nenhuma ontem e nenhuma amanhã. É nenhuma condenação. Deus nos perdoou todos os pecados. Jesus, quando morreu na cruz por nós, ele não só morreu pelos nossos pecados passados, do antes de Cristo. Ele morreu, inclusive, pelos pecados futuros. Pelo pecado que, infelizmente, nós vamos cometer nesta semana que se inicia. Nenhuma condenação. Também não é verdade que você só é perdoado quando você pede perdão a Deus. Nós devemos, sim, confessar os nossos pecados, pedir perdão ao Senhor. É uma prática cristã. Mas não depende nem da nossa oração pedindo perdão. Porque, veja, nós somos falhos, meus irmãos. Quantos pecados às vezes nós cometemos e você nem sabe que foi pecado? A sua consciência talvez nem te acusou. Ou você está acostumado com aquele pecado. Você já se acostumou tanto com ele que você nem o percebe mais. Então não poderia depender da minha oração de pedido de perdão de pecado. Ele já me perdoou de toda a condenação. O Senhor Deus, na verdade, ele colocou os braços sobre você e ele te tirou da sala do julgamento. Ele colocou os braços sobre você como o seu advogado, te tirou dessa sala. Você, na verdade, estava condenado ali, sim. Ele te tirou da sala da condenação e te levou para a casa dele. Agora você é filho dele. É verdade que o pecado nos entristece, é verdade que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, mas nem da nossa confissão mais depende a nossa não condenação. Não há condenação nenhuma para nenhum de nós. Nós agora estamos na casa do Pai. A Júlia é muito pequenininha, 3 meses, né, Daiane? 3 meses, ela é muito pequenininha. Mas vai chegar numa idade, a idade dos filhos do Henrique e da Ju, que eles já vão cometer os seus primeiros pecadinhos, não é assim, Ju? Eles vão cometer os seus primeiros pecadinhos. E quando eles olham para o Henrique e para a Juliane, quando a Júlia olhar para o Ivan e para a Daiane, eles mesmo quando errarem, eles vão se sentir seguros, porque eles estão na casa do pai e da mãe. Eles não vão se sentir julgados, porque eles são filhos. É assim que nós devemos nos portar diante do Senhor. Veja por que eu comecei dizendo que o pecado é coisa séria e que nós devemos lutar pela nossa santificação. Mas há um outro lado também que nós precisamos nos libertar, meus irmãos, das culpas que nós, na verdade, não temos mais. Nós somos filhos e filhas de Deus, nós não estamos mais num tribunal, nós estamos na casa do Pai. Nós nos sentimos amados pelo Pai. Ele levou sobre si toda a nossa condenação. Haverá punição depois da nossa morte? Não, não haverá. Nenhuma condenação há. Veja que no final do capítulo 8 de Romanos, o último versículo, ele inclusive está muito ligado ao primeiro versículo de Romanos 8, ele diz assim: nem a altura, aliás, eu vou começar do verso 38 para você perceber, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos,
nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas que virão pela frente, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo. Ele te olha por meio de Jesus Cristo, e você não tem condenação nenhuma. Nós participaremos como crentes de uma nova aliança. Hebreus capítulo 10, verso 16 e 17. Hebreus 10, 16 e 17. Ele está se referindo a um texto de Jeremias, promessa da antiga aliança. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Quando Deus te olha, Ele te olha desta forma. Você é totalmente sem culpa, sem penalidade, sem condenação. E essa é a nossa permanente posição para sempre, para sempre. Meus irmãos, nós fomos totalmente libertos desta condenação. Nada mais pode nos atingir. Agora, um detalhe importante desse versículo, que é o final dele. Agora, pois, já nenhuma mesmo, condenação há para todo mundo. Para os que estão em Cristo Jesus. A pergunta que eu te faço hoje é: você já mudou de advogado? Você já mudou de representante legal? Porque quando você nasce, eu lhes disse isso agora há pouco, você tem um representante legal natural, que é Adão. Ele é o nosso representante legal. Nós estamos, quando nascemos, em Adão. A pergunta que eu te faço é: você já está em Cristo Jesus? Ou seja, o Senhor Jesus agora é o seu representante legal? Só há um caminho para nos livrarmos da condenação que está sobre o mundo. É quando nós mudamos de representante. Veja, não é você que faz alguma coisa. Nós não podemos fazer nada para não sermos condenados. Por nós mesmos, nós já estamos condenados. Você precisa de um outro representante, você precisa estar ligado a um outro cabeça. Por isso que em Romanos 5, o apóstolo Paulo vai falar que agora nós estamos em Cristo, uma nova humanidade, uma nova criação. O Pai, o Deus Pai que recebeu toda a nossa ofensa, o nosso pecado, Ele colocou Jesus em nosso lugar, Ele condenou o Filho dele no nosso lugar. Por isso Ele demonstra o seu amor por nós. Nós que temos filhos aqui, você daria um filho seu para pagar a dívida de um amigo? Não, né? Dos seus pais, você daria um filho seu? Não, né? E dos seus inimigos? Você daria um filho seu em favor dos seus inimigos? Jamais você faria isso. Em sã consciência, não. Mas Deus, o Pai, em sã consciência, Ele deu o seu único filho, o único filho legítimo, o filho que nunca desobedeceu, o filho perfeito, Ele entregou para morrer, sofrer, em lugar de nós
que éramos seus inimigos. Você precisa de uma prova maior de amor do que esta? Por isso que o apóstolo Paulo pode dizer assim: se ele já nos deu o seu filho, ele não nos dará com ele todas as coisas? Não duvide do amor de Deus. Não duvide que você realmente não tem mais nenhuma condenação sobre si mesmo. Eu comecei falando sobre Martin Lloyd Jones, né, o médico dos reis da Inglaterra. Ele era médico assistente, ele não era o médico titular, mas ele era médico assistente, foi um grande homem de Deus, lá do país de Gales. Eu vou agora repetir literalmente o que Martin Lloyd Jones fala a respeito desse versículo. Diz ele assim: nunca se permita, nem em pensamentos, colocar-se de novo debaixo de condenação. Isso é pecar, porque é não crer na palavra de Deus. Responda ao acusador, ao diabo, com Romanos capítulo 8. Diga a ele que você sabe muito bem o que você fez, que você entristeceu o seu Senhor e o desapontou. Entretanto, que você sabe também que isso não tem nada a ver com a lei. E que, portanto, não há nenhuma condenação. Você é como uma criança que pecou contra os seus pais. E você sabe o que fazer e a quem buscar. Contudo, isso não tem nada a ver com a lei. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que é importante, meu irmão, você conhecer as Escrituras e olhar a vida pelos olhos das Escrituras. Os seus pensamentos, a sua mente, tem que estar formada na Escritura. Porque o mundo vai te acusar, a tua consciência vai te acusar, os teus inimigos vão te acusar. Você vai tentar ser guiado pelas emoções, você vai ser tentado a ser guiado pela cultura ao nosso redor. Você vai ser tentado a guiar pela sua cultura familiar. O que você tem que fazer é olhar para a sua vida pelo óculos da Escritura. E você tem que ser confiante que o Deus que te amou, Ele te deu a maior prova de amor que você poderia receber. Ele deu o seu próprio Filho. Portanto, nenhuma condenação há para você, meu irmão. Você é livre. Em Cristo Jesus você é livre. Mas, se alguém aqui ainda não está em Cristo, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa estar em Cristo, porque senão você ainda vai viver sob condenação. E não só condenação nesta vida, na condenação eterna. E a pior parte da condenação eterna não é o sofrimento físico, emocional, material. É o sofrimento de estar separado do amor de Deus por toda a eternidade. Isso é insuportável. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, que você possa ter uma semana confiante na palavra do Senhor e nesse versículo. Não hoje não há nenhuma condenação, e para sempre não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe ricamente. Nós vamos cantar agora, nos preparando para a ceia do Senhor, e eu quero convidar todos aqueles que estão em Cristo para participar da ceia do Senhor, cantando o hino 45, Grande Redenção. Hino 45. Milhares
santa exultação. Por todo o mundo vai subindo a Deus, autor da redenção. A Deus louvai nos vales soa, e os montes fazem ecoar. A Deus louvai, o Deus da graça, que aos pecadores quer salvar. E nós, teus santos pés cercando, enquanto militando aqui, as nossas vozes elevamos para exaltar, Senhor, a ti. A Deus louvai, também clamamos. A Deus louvai, supremo Rei. E glória, honra, majestade a Cristo Salvador rendei. Das trevas fomos nós chamados à tua pura e santa luz. Da escravidão e do pecado nos libertaste pela cruz. A Deus louvai, cantemos todos. A Deus louvai, que nos remiu. Filhos seus e seus herdeiros, em Cristo nos constituiu. Podeis assentar, irmãos? Quero convidar o Thomas e o Edu para que me ajudem aqui nesse momento da ceia. Este é o momento que nós comemoramos, celebramos a aliança que Deus tem conosco por meio do seu Filho. Ele nos convida a participar da sua mesa, a termos comunhão com Ele. Na antiga aliança, nós tínhamos vários aspectos da antiga aliança, onde aconteciam muitas coisas. Animais eram cortados, as pessoas passavam pelo meio dos animais para estabelecerem um pacto. Alimentações ou refeições eram celebradas também quando uma aliança estava sendo formalizada, como até é muito comum hoje em dia, né? Quando algumas pessoas fazem um contrato, um grande negócio, normalmente depois saem dali e vão para um restaurante comemorar aquele contrato. Essa é uma prática muito antiga. E nós temos esta prática da alimentação através do pão e do vinho, em que nós celebramos esta aliança que Deus tem conosco. Por isso, o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou um pão que não era o pãozinho francês, né? Era um outro pão, e ele o partiu, e ele disse aos seus discípulos: esse é o meu corpo que é partido